Sônia Novaes é doutora em Meios e Processos Audiovisuais, é mestre em Ciência da Informação, bacharel em Biblioteconomia e Documentação. A Sônia tem experiência na área de mediação da informação e da cultura para crianças e adolescentes em situação adversa, e ela atua como bibliotecária na Biblioteca Pública da Estância Turística de Brotas, em São Paulo, e também como pesquisadora do grupo Cidade do Conhecimento, grupo de estudo sobre novas narrativas, lá na USP, em São Paulo. Bom, essa então é mais uma transmissão do nosso programa, essa é mais uma transmissão do nosso programa Fala Tu, né? O nosso bate-papo sobre arte, informação e cultura. Eu chamo então ela, a Sônia, pois a Sônia é letrada, atuante e persistente, fala bem sobre leitura e de forma comovente, se canta com o que faz, é inspiração para a gente. Boa noite, Sônia Novaes, seja bem-vinda. Boa noite, Léo. Obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre tudo esse mundo que eu vivo, né? Que eu venho vivendo. Muito feliz aí de você ter aceito o convite, eu que te agradeço. Vamos ter um assunto, vamos ter uma conversa, porque, né, tem vários assuntos, né? Você faz muita coisa interessante. Aliás, é interessante aí tem aí atrás, tem coisa interessante aí atrás, né? Tem muita coisa interessante. Eu não li tudo. Não? Alguns livros estão na fileira e eu resolvi começar a ler a minha biblioteca, os livros que eu não li. Então, eu estou com Evolução Criadora, do Bergson, que é maravilhoso. Depois, esse é o preferido da vez, então, o preferido da época. Esse é o da vez. Ele meio que contrapõe o Darwin. Oi? Perdão, vai. Fala não, tu. Não, eu só ia comentar que às vezes a pessoa, qual o seu livro preferido? Bom, depende, né? Hoje, qual o seu livro preferido do dia, né? Essa é uma pergunta muito difícil, eu acho, né? Bom, eu sou apaixonada pelo Fernando Pessoa, e eu também tenho umas leituras assim, Mulheres que Correm com Lobos fez a minha cabeça, olha só. E é lógico, você vai passando por muitos, né? Na tese foi o Heidegger e o Paul Ricoeur. O Ricoeur, assim, falou muito perto das coisas que eu acabei defendendo como narrativas, né? E a gente vai entrar nesse campo daqui a pouco, falar um pouco das narrativas, né? Eu só te interrompi quando você estava contrapondo Darwin, não é isso? Você ia contrapor o Darwin? Não sou eu. Não é que ele contrapõe, é que, assim, ele estende, na verdade, o conceito de evolução, né? Porque ele vai para um lado criativo, que a gente não pensa. Por exemplo, a evolução, para ela ter acontecido como aconteceu, você precisou de sair das caixinhas, muitas vezes, né? Todos os organismos. Então, você, como é que eu vou dizer? Você passa uma informação, DNA, né? Informação, você passa uma informação, mas daqui a pouco aquela informação só não está valendo. Então, ela precisa como é que eu vou dizer, se atualizar. Então, ela vai se atualizando e vai se recriando. Então, naquela franja, ele fala exatamente com as suas palavras, na franja da duração... Na franja da... Não está essa. Então, porque, assim, o problema, Léo, eu acho que muitas vezes a gente fica... Por mais... Eu fico brava com isso, porque eu fui muito pela transdisciplinaridade, as questões transversais. E quando você vai para o meio acadêmico fazer uma prova, coisa e tal, não é isso que rola. Então, eles falam assim, não, eles querem o núcleo duro da história. Então, é assim, eu não quero saber se você faz cordel, ou que o cordel ele é transversal. Eu quero saber, assim, dentro dessa história aqui muito específica, como é que funciona, né? E a vida não é assim dentro das histórias muito específicas. Você tem sempre um jogo, um diálogo entre o que é muito singular, o que é muito próprio meu,
mas conversando com o que é seu, com o que é do outro, e isso, né, numa rede que, graças, né, a gente está vivendo essa questão agora muito de perto, que são essas redes, né, sociais. Né? De onde você me achou, por exemplo? Eu fico me perguntando como esse cara me achou lá no Rio e, de repente, estou aqui batendo papo com ele. De vez em quando a gente usa bem, né? De vez em quando a gente usa bem as redes sociais. Então, é isso, entendeu? Não é que ele vai... eu acho que ele estende, né, essa história. E, para mim, está sendo positivo, porque ele fala que o grande problema está na duração. E hoje a gente está vivendo, né? Eu trabalho muito com a questão de tempos, de temporalidade. Então, e com a pandemia, por exemplo, você tem essa questão da duração muito forte. O que é a duração? A duração é o agora, né? A gente nem consegue explicar isso direito, né? Eu passo assim, porque assim, ó... Eu não me atrevo, deixa para você explicar. Não, é porque assim, você entra na loucura, o que é o presente, a presentidade, putz, já passou. Então, tem uma história, vou começar contando uma história, posso? Que eu adoro. Tá bebendo água, vou beber também. A sua imagem congelou, Léo. Léo? Opa! Oi. Deu. A gente cai, mas levanta, né? Importante a gente levantar a cada queda. Então, tem uma história que é bem interessante, que ajuda a gente a entender essa questão da duração, né? Do que é esse tempo agora. É uma fábula que eu li num livro do Heidegger, do Ser e o Tempo. Então, posso contar rapidinho? Fala tu, o espaço é teu. Então, é o seguinte, Cura, tinha uma entidade chamada Cura, e ela estava com um pedaço de terra ali na mão, trabalhando, e ela resolveu fazer algo com aquela terra. Ela fez um ente, vamos dizer assim. E aí, ela estava ali com ele, e Júpiter veio passando e falou assim, eu posso dar um espírito para esse pedaço, essa coisa que você fez aí. Aí ela falou assim, que legal, então dá, né? Aí o Júpiter deu o espírito para o ser que estava ali. E aí ela falou assim, muito interessante, vai se chamar Cura. Aí a Terra falou, não vai se chamar Cura, você tirou de mim, vai se chamar Terra. Aí Júpiter falou, não, tem que chamar Júpiter, porque fui eu que dei o espírito, e ficou aquela confusão, e Saturno ia passando. E Saturno é o deus que resolve todas as paradas, né? Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, a Terra veio de... Esse ser foi feito a partir de você. Então, quando esse ser deixar de viver, a Terra volta para a Terra. Júpiter, o espírito volta para você quando ele parar de viver, tá? Agora, como foi a cura que fez? Enquanto esse ser estiver vivo, ele vai curar. E vai se chamar homem, porque veio do humus. Ele não veio da terra, ele veio do humus. Então, a palavra homem deriva de humus, né? E a nossa função, o enquanto a gente viver, é curar. E, para mim, isso ficou muito perfeito, porque enquanto esse curar, Léo, não é no sentido de que eu vou sarar e vai ficar tudo bem saudável, não. É um curar no sentido de modificar, né? Então, por exemplo, você vai curar uma exposição. O curador, ele idealiza uma exposição, ele tem aquela veia poética lá também de organizar, né, tudo. Então, quando você faz um cordel, quando você está contando uma história, de certa forma, você também está curando o ambiente, você está modificando o ambiente em que você está. Então, esse cunho, né, de curar, de cuidado, aí vem a palavra cuidado também, né, que é o cuidado, ele não é com quem está lá no outro lado do mundo, o cuidado é a partir daqui, a partir do nosso campo, né. Então, hoje eu estou na Biblioteca de Brotas, então o meu jardim é a Biblioteca de Brotas hoje.
E o que eu estou fazendo hoje, né, dentro desse esquema de pandemia, o que é que eu posso fazer hoje para modificar esse ambiente e tornar ele, na minha concepção, querer tornar melhor, né? Alguns não querem tornar melhor, alguns querem tornar outra coisa, mas esse é o problema deles. Essa é uma história. Gostou? Muito, muito bom. E enquanto você falava, eu ia pensando aqui numa estratégia que a gente vem utilizando, né? A gente começou... vamos lá, gente. Eu tenho um coletivo aqui no Rio chamado Coletivo Experimentalismo Brabo. Isso. E quando eu digo a gente, os membros do coletivo, com pessoas amigas, pessoas que colaboram com o coletivo em seguida, e depois até pessoas que nem conheciam o coletivo. No início da pandemia, a gente começou a fazer o sarau virtual, chamado Sarau Afeto Brabo, muito menos enquanto evento de literatura e muito mais enquanto estratégia. Quando você conta a estratégia para a gente chegar. Exatamente. Sarau é estratégia, né? Total. E a leitura é estratégia, né? Você vai indicar um livro para a pessoa, você tem que ter uma afinidade com o que você está indicando e com quem é aquela pessoa também. Às vezes você não conhece a pessoa e você pode se dar mal, né? Muito. Com determinadas indicações, né? O livro, né? Você tinha uma das questões que você tinha me colocado. O livro tem uma coisa muito interessante com ele, na minha pesquisa do mestrado. Eu não sei se você já percebeu o livro como objeto em si, assim, não como algo que me traz leitura e conteúdo, mas o livro enquanto um objeto físico. Você já pensou nele assim? Como assim? Fala tu. Por exemplo... Discorra. Tem duas coisas. Vou contar outra historinha. Então, o menino entrou lá na biblioteca, né, na sala dita infanto-juvenil, só que não estava organizada para tal, estavam umas coisas misturadas. E tinha um livro, né? A gente vai entrar até nas questões de gênero, o menininho do abrigo esse. E tinha um livro azul, capa azul, grande assim, sabe? Grosso, lá na estante, junto com os livros infantis. Eu achei muito interessante. Ele chegou assim, um livro para homens. Ele não sabia ler, ele não sabia nada. Era um tiquinho, gente. Um livro para homens. E eu só observando. Ele foi lá, abriu assim o livro, né? Aí viu aqueles monte de número, de coisa, sei lá o quê. E ele não se identificou, né? Ele era homem, certo? Mas ele não se identificou com aquele livro. Então, ele fechou o livro bravo e falou, não é. Sabe? E, no fundo, e no fim, era um livro de enfermagem, um compêndio de enfermagem que estava fazendo não sei o que lá. Mas você vê, assim, que eu queria dizer, a primeira abordagem dos livros, né, com a criança e com as pessoas que não têm muita familiaridade com o livro, é o objeto em si. Então, se ele é grande, se ele tem a capa de tal cor, sabe? Isso acontece muito. Eu via as meninas, por exemplo, elas pegavam tinha um livro de folclore, que acho que é Balança Meu Balaio, uma coisa assim, e ele tinha a capa toda rosa, uma coisa assim. A menina pegou aquele livro e ficou andando com ele o tempo todo, com aquele livro. Você usa o livro, vou encontrar tal pessoa. Imagina, se eu for levando isso daqui, o que a pessoa vai pensar que eu estou lendo? Muita gente pensa isso, né? Ou então, você está lendo determinada coisa, você pega o livro e vira para ninguém saber o que é que você está lendo. Então, tem umas coisas, assim, em torno dos livros que eu acho muito interessante e que o livro ele é consumível, né? Ele se consome, e ainda bem que temos uma lei que diz que livro não é mais patrimônio. Não é assim, aquele livro enquanto objeto físico da biblioteca, por exemplo, porque tanta gente lendo aqueles livros, os livros se acabam, os livros se desgastam, né? E a criança, quando ela pega livro, muitas vezes ela vai comer de verdade esse livro, ela vai rasgar o livro. E aí? Né? Então, essas são questões que passaram muito em relação ao mestrado,
a mediação de leitura com as crianças no abrigo, né? Isso, para mim, foi muito interessante, que eles gostavam de misturar os livros deles com os livros da... Só já fui lá para cima. Peraí, então, vamos... Já que a gente já está no abrigo, conta aí, o que é esse abrigo, o que você estava fazendo lá, o que é o mestrado, contextualiza para a gente que história é essa. Tá, então assim, eu fiz a graduação, como você disse, em biblioteconomia, e já na graduação eu fiz o meu TCC em relação a adolescentes, mas eu trabalhei a questão de espaços físicos apropriados, de espaços de biblioteca apropriados para o adolescente. A gente não... Para o adolescente. Para o adolescente, não para a criança, para o adolescente. Então, eu não sei como é que está hoje, mas na época não tinha, e eu não vejo isso em muitos lugares, sabe? Você não tem, você parece que salta. Então, você tem o infanto-juvenil, eu vou dizer que eu acho um horror infanto-juvenil. Eu acho que tem que ser infantil, juvenil é outra coisa, até porque os adolescentes, eles não querem essa conversa de que eles são infanto-juvenis, eles são juvenis adolescentes, são lá para frente. E eles já estão com um pé lá quase conversando com os adultos. Então, você tem uma literatura juvenil, você tem uma literatura infantil. A mesma coisa acontece com os espaços. Então, parece que existe, eu não sei como é que está isso hoje, Léo, precisava rever essas coisas. Mas eu, observando assim, não indo com pesquisas em cima, mas observando, eu não vejo. Tirando pista de skate, uma coisa aqui, mas por que lá na pista de skate não tem umas caixas, algumas coisas com literatura juvenil própria? Por que não temos assinatura de revistas de rock, por exemplo, ou, né, de tantas outras coisas? Na biblioteca que eu estou, por exemplo, eu estou chegando, né, em Brotas. Eu te pergunto, você está chegando aí em Brotas. Você está quanto tempo em Brotas? Então, o mês que vem, final de janeiro, faz 1 ano. Mas, assim, eu passei 2 meses fazendo o diagnóstico da biblioteca, e aí eu tive uma questão emergencial de livros, que a gente tem uma biblioteca ramal, que é ambiental, que estava desativada, e agora a gente vai ativar essa biblioteca. É muito interessante, porque Brotas, ela tem uma... Não sei se você conhece Brotas. Não conheço. Vou até entrar um pouquinho, então, na questão de Brotas. O que você já leu de Brotas nesse 1 ano aí? O que você já escutou? O que você aprendeu? Então, Brotas... para mim foi assim um achado, porque eu tenho o pé lá no sertão, né? Pé, sangue. Eu sou filha de baianos. E aqui é um cerrado. E imagina a ignorância da paulista, que não sabia que tinha cerrado em São Paulo. Eu falei, nossa, Brotas é cerrado paulista. Eu estou apaixonada, porque você tem aqueles platôs, né? É uma geografia maravilhosa, cercada de cachoeiras, né? Mas muito quente mesmo. Então, e aí Brotas tem essa vocação turística e ambiental. Então, um município, como é que é? Verde-azul. Eles conseguiram o selo verde-azul. Então, essa biblioteca ambiental, ela vai ter que estar muito afinada com todas essas questões do município, né? Até porque eu já tenho falado isso, eu não sei se os gestores, os administradores estão atentos a isso, mas existe um turismo em Brotas que é um turismo acadêmico, porque muita coisa é publicado em relação ao meio ambiente, ao turismo, a gestão desse turismo e como que fica o meio ambiente, né, com toda essa galera. Se não me engano, o Rio Jacareí-Pepira, que é o rio que passa por aqui, cheio de corredeiras, coisa e tal, é a capital da aventura, né? Eu fazendo propaganda de Brotas. Depois você vem para cá. Aí, então, esse rio Jacareí-Pepira, se não me engano, é o único que não é poluído do estado de São Paulo, né? E ele, não sei se ele... Agora, não vou falar muito assim, mas ele tem uma comunicação com o Rio Tietê, né?
Então, é muito interessante isso. Então, essa é uma biblioteca... Então, tinha muito material da biblioteca pública que estava no quartinho da biblioteca ambiental. Sabe como é que é esse negócio? Então, eu tive que correr, agilizar... Conhecemos desses quartinhos de biblioteca. E de quem limpa os seus quartinhos e leva os acervos para a biblioteca, né? Não. Tem bibliotecário que gosta de botar o cordel no quartinho, bota na caixinha de sapato no quartinho, lá bem escondidinho. Sério, nós não temos cordel. Nós não temos cordel na nossa biblioteca. Não temos cordel, não temos mangá, não tem, nossa, não tem um monte de coisa. Enfim, aí... Nem que a Sônia está lá para começar... eu estou fazendo um projeto, depois eu chego lá. Peraí. Aí eu tive que passar mais 2 meses fazendo essa carta aí com esses livros para subirem para a biblioteca pública e meio que já separar o que é ambiental e o que não é, que vai ficar na biblioteca pública. Então, e aí veio a pandemia. Não é querendo me desculpar, mas ficou difícil, né, entrar com uma agenda. Então, o que eu fiz foi criar aquele que eu convidei você para participar, do Brotas na Trilha da Leitura, e eu criei um perfil da Biblioteca Pública também no Facebook, mas aí a gente teve que parar com isso agora, porque é época de eleição, e aí não pode ter nenhum tipo de rede social. Então, muita gente que está que estava nesse grupo, muita gente não, algumas pessoas se tornaram minhas amigas, né, no Face, para continuar conversando de alguma maneira. O que a gente consegue fazer é um empréstimo especial nessa época. Então, se a pessoa sabe o que ela quer, até posso deixar esse recado aqui, se ela sabe o que ela quer, ela entra em contato com a gente separa e empresta, porque a pessoa não pode entrar, né, nós não estamos atendendo, não pode entrar no acervo. Então, é isso. E aí, em relação à cultura de Brotas, tem um grupo muito legal, que é Brotas Antigas, que me faz muito lembrar o grupo que eu criei na minha tese, que é Batatuba e seus lugares de memória, que foi o tema que eu trabalhei, né? Como que o Facebook consegue, é possível o desenvolvimento local a partir da rede social. Né? Então, a gente já está indo lá, né? Eu vou e volto, tá bom? E aí, esse grupo me faz lembrar, porque o que acontece? Quando você quer chamar a atenção para um determinado lugar, e aí existe uma diferença entre lugar e local, não sei se faz essa distinção, mas lugar é aquilo que a gente atribui significados. Eu costumava, quando eu estava dando aula no ensino médio, eu falava, lugar é o lar, e a casa é o local, entendeu? Você muda de casa, mas o lugar você carrega dentro de você, onde você atribui significados. Então, se você tem um local que não está atribuindo significados para ele, ele se perde, ele vira um não lugar, né? E Batatuba, ela é uma história muito louca, eu não vou contar aqui, porque vai levar muito mais que 2 horas, mas o que aconteceu foi que realmente o Facebook funcionou ali, eu usei as mídias digitais, usei o Facebook, o YouTube e o Google Engine para trabalhar essa, como é que eu vou dizer, essa coisa de pertencimento. Então, aí você começa a lançar imagens, fotos, e as pessoas começam a se identificar e querer saber e querer dizer, e aí a gente cai, né, no seu fala tu. Eu até anotei assim, vou começar por aqui, só que eu não foi nada. Né, porque dizer é fundamental. Falar é fundamental. Então, por mais que seja fake, né, que tenha essa onda de fake news e de todas as coisas ruins que a gente sabe que tem na rede social, numa rede como o Facebook, por exemplo, também existe este outro, né, este outro lado, que é justamente chamar a atenção, olha, tem esse lugar aqui que está precisando de atenção, tem essa galera aqui que pode fazer isso. Então, quando o que ela faz? Ela joga isso, né,
o universo, para o mundo, né? E aí as pessoas vão começar, olha, mas eu vim essa rua, eu fazia não sei o quê aí, e começa. E por que a gente não faz alguma coisa lá no local? Aí vamos fazer um sarau lá, né? E a gente começou com o sarau do Bata lá, né? E eu não sei por que agora tem um monte de gente curtindo o sarau do Bata. Mas a gente fazia o sarau do Bata e tinha outras ações, porque o lance também, quando a gente trabalha literatura, livros, ou seja, que tipo de dispositivo for, você tem que criar um agenciamento, né, um arranjo de dispositivos para ser aplicado ali naquele lugar com aquela galera. De preferência, né, o que seria muito ideal seria algo colaborativo. Não é como você tem, acho que esse coletivo, você chama de coletivo, né? Que aí as pessoas todas estão participando, não é algo que vem de cima. Eu vou plantar aqui, isso daqui vai assim, agora você vem, eu vou agregando. Não, o ideal, né, é saber quem é esse entorno, o que tem, né? Essa está sendo para mim uma dificuldade em relação a Brotas, eu já até falo aqui assim, porque eu não conheço Brotas em si, né? Não deu tempo. Não sei quem são as pessoas, eu sei que tem algumas se aproximando de mim pelo Facebook, eu já consigo identificar, esse é ator, esse é, né, esse é um ator, essa é escritora, aliás, tem uma veia de escritores aqui, que pô, só de zóia assim, grande, boa, né? Então a gente tem artistas. Dá samba, então, né? Para quando acabar. E assim, para mim é legal estar participando aqui com você a primeira vez, assim, que de repente, né, eu posso criar não digo um fala tudo que eu vou copiar, né? Mas um bate-papo com algum escritor pelo Facebook, né? Só que não posso usar o nome da biblioteca, eu acho, não sei como é que fica. Né? Tem que ver bem essa parte. Então, o legal, aí, Léo, para você colocar um projeto, assim como foi no Abrigo, né? Foi um projeto... Voltemos para o Abrigo. Mas não foi só no Abrigo. No lugar de memória também, em Batatuba, também foi dessa maneira. Foi uma metodologia que a gente chamava lá junto com o professor Edmir Perrotti, metodologia colaborativa. Então, você não consegue desenvolver um projeto se o ambiente não quiser, sabe? Por mais que ele seja bonito, se a pessoa não quiser, se aquele diretor, principalmente o diretor do lugar, da instituição, no caso o abrigo, se ele se colocar contra, você não vai. Aí também tem um lance de negociar, né? De mostrar, olha, é possível dessa maneira. Vou voltar para o abrigo. O que aconteceu? Como é que eu fui parar nesse abrigo lá? Porque é uma história muito louca. Eu nem sei, ela está aqui embaixo, mas não dá para pegar porque ela está pesada. É o seguinte. Eu, por diversas razões, não vou contar toda a história, né? Mas eu tive que sair do abrigo que eu estava, justamente porque os diretores lá não aceitaram as ideias, então não tinha como desenvolver rodas de leitura ali naquele abrigo, apesar de eles terem um acervo maravilhoso, foi dito não. Tá, então você primeiro teve esse contato com uma primeira instituição, mas não rolou, né? Você não conseguiu completar o trabalho. Onde começou o mestrado, propriamente dito. Eles me convidaram para olhar. Sabe como que é? Você pode dar uma olhada lá naquele acervo que tem lá? Não é assim que falam com o bibliotecário? Você pode dar uma olhada naqueles livros? Aí você vai lá olhar os livros. Então, esse é o primeiro que eu fui. Você vai lá olhar os livros e quando você olha pela janela, tem um monte de moleque jogando bola. Uma grade, né? Então, para chegar nessa sala onde estavam esses livros, era como é que fala? Puxadinho, assim, aquela coisa que não chegava, né? Tudo trancado. Então, aí já começou, não,
Essa sebo é para quem? É para os moleques? Então é com ele. Aí, Léo, nessa semana meu carro estava quebrado, estava uma chuvarada que não parava mais. Eu achei essa mala, eu vou pegar. Ó, agora você que está sumindo. Eita, mala. Eu achei essa mala. Cadê? Sensacional essa tua mala, hein? Então, eu achei essa mala num brechó, parece que ela estava me esperando. E ela é uma mala interessante, que você tem que fazer um negocinho com ela para ela poder abrir. Então, não é qualquer um que consegue abrir. E aí eu já usava a mala como algo mágico, certo? Precisa da palavra certa para abrir a mala. Aí ela chovendo, né? Pro escapa, pro chapéu, lenço, né? O meu orientador falava que era quem? A Lollipop, um negócio assim. Aí peguei o ônibus, porque o carro estava quebrado, guarda-chuvão, na hora que eu desci do ônibus, mas caiu um temporal tão forte que a minha perna ficou toda molhada, assim, né? Mas fui lá no abrigo, bati no abrigo, nem as psicólogas me reconheceram, né? Aí falou assim, nossa, ó, já está dando a nossa hora de terminar. Aí ela falou assim, abriu a porta, né? Tomou um susto com a minha cara. E aí as criançadas... Eu falei assim, escuta, eu estou procurando um lugar para contar histórias. Aí a criançada, ai, deixa ela entrar. Aí eu olhei assim e falei assim, será que eu poderia entrar para contar histórias aqui? A criançada, ela falou assim, não, manda ela embora. Fala para ela não entrar. Cara. Mas eu lembrei que tinha uma creche do lado. Olha como é importante conhecer o entorno. Tinha uma creche do lado. Aí eu falei assim, tudo bem, então aqui deve ter algum lugar por perto que tem crianças que querem ouvir história. Então eu vou... Aí acho que eles pensaram, tem a creche, ela vai para a creche, a gente vai ficar... Ai, deixa ela entrar. Aí foi assim que começou. Mas é uma história longa, louca, assim, porque a mala da cria. E aí o lance interessante é o seguinte, vou voltar na questão do vínculo, né? Porque acho que isso é importante de dizer. Sim, por favor, bem lembrado. Porque o vínculo, para você criar o vínculo, existe um processo de aquecimento, de conhecimento. Então, você vai chegando aqui, ali... quem é essa criança, quem é aquela criança, como é que isso se dá. Então, eu comecei a estudar, e aí o Bakhtin caiu na minha vida, a questão dialógica da roda de leitura. Né? Estou vendo que o tempo vai acabar e eu não vou falar nada. Então, a roda... Falando dessa, fala... Deixa eu falar isso. A questão dialógica é muito interessante, que tem a ver com aquela primeira história que eu contei, da duração, da presentidade, como é importante a gente ter noção do presente. Então, porque às vezes eu estou conversando com você, até aqui em rede social, você está conversando com a pessoa, e a pessoa está fazendo outra coisa, daqui a pouco, se deu sinal, a pessoa volta como se ela estivesse, né, ali o tempo todo. E é o olho no olho, é o ser todo ouvido. O que é o ser todo ouvido, né? Eu sou todo ouvido. Quer dizer, o seu corpo todo está voltado para aquela experiência do ouvir, né? Só que a criançada de abrigo, você vai contar a história, impossível a roda de história acontecer. Porque sempre tem o elemento desestruturante, que joga a almofada na sua cabeça e chama a galera pro oba-oba e pronto, acabou a história. Você entendeu? Como joga com isso, né? Pois é, como é que acaba com isso? Aí foi essa minha sacada. Quando esses grupos, por isso que tem que ser algo trabalhando a singularidade de cada um. Então, no máximo, 3 crianças, você consegue dar atenção, no máximo para 3 crianças, não mais que isso. Aí você vai ter esses momentos,
E é interessante o que aconteceu nesse abrigo, porque eles mesmos, entre eles, acabaram criando as afinidades dos 2, dos 3 ou do 1. Aí ficou assim. Aí eu tinha oficinas, né, de mediação de leitura com essas crianças, e em algum momento isso virava grupo. E aí você conseguia perceber como que estava desenvolvendo essa apropriação das leituras por cada um no momento do grupo. Esse momento do grupo, você está falando pequenos grupos de 3 pessoas? Não, o grupo de 3 pessoas eu já considerava coisa bem singular, porque você sabe, eu usava muito o meu carro, a gente explorava a cidade. A gente ia para a biblioteca, a gente ia para o parque ecológico. Então, eu dava a câmera na mão deles e eles fotografavam, aí no final a gente montou um vídeo em relação a isso. Então, a gente tinha alguns momentos. Isso foi criando vínculo. Então, você criou vínculo, eu criei vínculo com eles, criamos vínculos com a biblioteca, criamos vínculo com o parque. E aí, como é que vai? Aí o meu orientador falou assim, Sônia, te vira, porque agora, final do mestrado, você vai ter que desvincular. Então, como que eu vou sair? Porque o que acontecia, que eu vi muito nesse abrigo, que era da prefeitura, as situações de cortes, de rupturas abruptas. Então, tinha um cuidador que estava cuidando hoje e amanhã já não estava mais. Essas crianças ficavam, assim, revoltadíssimas e destruía o que via pela frente, destruía a porta, sabe? Então, eu tive um privilégio muito grande, porque esse abrigo, ele tinha crianças de 0 a 18, eles obedeciam ECA, diferente daquele outro que eu estava. Ah, sim, né? Você teve 2 experiências, né? Esse ia de crianças de 0. Teve mais uma que foi só para observar, não podia fazer nada nesse que era um outro tipo de trabalho. Então, de 0 a 18 meninos e meninas, né? Então, tinha um público bem... Então, assim, aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Lembra que eu falei que eles colocavam livros dentro da mala? Aí eu parei de levar a mala para o abrigo. Mas por que você não está trazendo mais a mala para o abrigo? Eu falei, a mala está muito estranha. Ela fica lá no canto, só querendo dormir, fica fechadinha. De vez em quando ela cospe um livro para fora. Como assim, Dona? Cospe um livro para fora? Cospe, tá muito estranha aquela mala lá, não sei não, hein? Aí passou um tempo, eu falei assim, gente, eu acho que a mala está grávida. Vocês não ficavam colocando... Porque também tinha uns momentos que as crianças estavam muito interessadas em questões sexuais, né? Então, assim, eu até meio que... Aí você jogava com isso também, né? Não, vocês não ficavam colocando os livros dentro da mala? Então, não era dela aqueles livros lá. E aí aconteceu alguma coisa lá. Ah, você tá de brincadeira. Até parece que a mala vai ficar grávida e não sei o quê. Bom, o que a gente fez, né? Tem um blog que chama Trilhas e Leituras, que tem bastante dessas coisas lá. Que foi que eu estava fazendo enquanto estava... E aí, eu fiz o quê? Eu desenhei umas sacolas, porque eu não podia pôr malinhas dentro da mala, né? Mas desenhamos umas sacolas próprias para meninos, para as meninas, assim, e de acordo com cada criança, eu coloquei um livro, de acordo com o perfil dela, não com o que eu achava que ela deveria ler, entendeu? Então, se a criança gostava de princesa, era livro de princesa. Desculpa aí, mas vai ser, não é? Ah, você vai dar isso para a criança ler. Não, é o que ela quer. Aí eu levei a mala. Esse foi um dos pontos de desvinculação. Então, eu fui parando de ir, quer dizer, da mesma forma que você aquece para criar o vínculo, você vai desaquecendo para desvincular. Então, isso leva um tempo, precisa ser também, ter um roteiro disso, né? E das ações que você vai fazer. Então, eles começaram a fotografar as ruas, porque como a gente andava, então eles têm um vídeo que eles fazem, eu fechei agora,
E... Certo. Bom, depois eu passo para você, né, esse blog. Tá, beleza. E aí, esse vídeo é bem legal, porque são fotografias que eles tiraram e eles escolhem aí sim uma atividade de grupo, né, para escolher quais fotografias iam compor o vídeo. E quantos estão nessa atividade? Hã? E com um grupo de quantas crianças, quantos jovens você trabalhava? Aí já tinha todo, aí eram com todos. Aí já é um grupão, né? Isso... Sim, quando vai escolher as fotografias para montar o vídeo. Quando você vai fazer fotografias? Oi? Quando você vai fazer essas fotografias? Não, quando vai fazer é independente, porque até nem cabia no carro, coisa assim, né? Então, eu dava a câmera na mão deles. Eu levava muito, assim, sempre eu levava livros dentro do carro também, independente da mala, dentro do carro, sempre tinha livros, em tudo quanto é lugar. Então, dentro da mala, assim, livros relacionados com o que ia acontecer naquele dia. Entendeu? Teve um lance, por exemplo, de um menino, porque a gente chamava de oficina de infoeducação. E o horário dessa oficina estava coincidindo com o futebol de um menino. E ele não gostou nada disso. Aí eu fui com ele estava ele e mais uma para a biblioteca. Quando eu parei o carro na biblioteca, ele desceu do carro e começou a chutar o carro. Isso que a gente foi ouvindo música de futebol, coisa e tal, para ver se eu conseguia, né, trazer ele. Mas a hora que desceu do carro, ele começou a chutar o carro, bravo. Aí eu baixei na altura dele, né, que se né, um lance, você tem que conversar olhando no olho. Não é assim, né? Não, assim. você baixa e fala assim, você não quer participar? Você tem coisa mais importante para fazer, não é isso? Ele falou, eu quero jogar futebol. Eu falei, então, você vai jogar futebol. Você não vai ficar bravo? Eu falei, não. Aí voltei com ele para o abrigo e falei, olha, ele não vai participar porque é bem no horário do futebol dele. Aí foi para o futebol, beleza. Mas e aí, quando chegou, que a mala pariu lá no abrigo? Ah, é? Ela estava grávida, isso? Isso, e aí ela foi para o abrigo parir lá, né? E as crianças estavam assim, toda curiosas, como que ela vai parir, né? E aí vai saindo sacolas e tal, vou chamando os nomes. E esse menino, Léo, estava lá no canto assim, tipo, não vai ter para mim, porque eu não participei. Já ficou? Quando eu chamei o nome dele, marcou um riso daqui que ele não acreditou. Eu falei, você acha que eu vou ficar de fora? Mas a mala te viu por aí. Fantástico. Aí tinha lá um livro de futebol para ele, que eu nem lembro o título, mas tinha um lá infantil. Enfim, essa foi uma... Já tinha ali alguma coisa a cara dele, né? Não... Então, assim, o que ficou marcado disso, né, que eu vejo que muitos professores também usam isso, é a importância de você dar atenção. Aí, deixa assim, porque eu sei que o tempo já está acabando, mas só para puxar um pouquinho para a questão narrativa, rapidinho, a questão da atenção. Eu comecei lá com o cuidado, a duração, a cura, né, se dá no presente. O processo dialógico, ele se dá no presente. E esse campo de atenção que é construído, ele só é possível no presente. Você não vai ter atenção daqui a pouco. Você não vai ter atenção lá atrás. E esse é um dos grandes lances da narrativa. Porque a narrativa, ela trabalha com os 3 tempos simultaneamente. E isso é muito doido. E aí, acho que é o grande lance que a gente tem de um poder mesmo, que a narrativa tem poder. Quando você fala, tu fala no presente. É o momento, é agora. Então, existe... Mas, quando a Sônia começa a narrar todas essas histórias aqui, tem 3 tempos acontecendo. Para a Sônia, não vai dar para ser muito de botequim, mas vamos de boteco, como você disse. Mas, assim, bebe um pouquinho aí. Eu falei assim, nossa, falou que tinha que ser de boteco e eu nem uma cerveja tenho aqui. Eu já bebi tanta água aqui, né? Eu tô com chá de alecrim, cara. Tá um calor aqui no Rio, que você não imagina. Também. Aqui, né?
Então, e aí, os 3 tempos acontecem para quem está ouvindo e para quem está narrando. Quando eu narro, eu vou buscar na memória. É muito interessante a figura que como é o nome? Santo Agostinho traz, do tempo, como um sino que ressoa. Então, você imagina o sino, ele pega passado, presente e futuro, acontecendo simultaneamente. Santo Agostinho fala que não existe isso, passado, presente e futuro. Existe presente do passado, presente do presente e presente do futuro, ou seja, está tudo acontecendo agora. Então, assim, quando você narra, e é muito interessante isso, você traz da memória, do passado, no presente você coloca, cria esse campo de atenção. Então, lá na tese, nós fizemos oficinas de memória para ver como que acontecia esse campo de atenção entre quem está falando e quem está ouvindo. É muito interessante como as coisas acontecem, porque você só presta atenção naquilo que você tem afinidade. Se eu falar coisas aqui que você não tem afinidade, não vai rolar. Pode até criar a varize lá no neurônio, né? Que chama varize, antes de dar a sinapse. Entendeu? Caminha e fica lá esperando na pontinha. Quando aparecer, era disso que a Sônia estava falando. Casamento, isso depois eu passo para você, é um filme maravilhoso que todo mundo precisa assistir, que chama Em Busca da Memória. E aí, é assim que se dá. E aí também tem, enquanto eu estou narrando, você está criando um lance que chama trends, que são as indicações. Agora acho que ela vai falar isso. Meio que você vai colocando pedacinhos, entende? No que eu vou falando, você vai preenchendo com pedacinhos seus. E criando expectativa, portanto, futuro. Então, dentro da narrativa, e aí é importante ouvir e falar, de dizer é fundamental, porque você cria todo esse campo de poder, e às vezes a gente não tem consciência disso. A gente está dentro de um tecido, né? Eu fico vendo você com esse tecido, né? Dentro de um tecido, e a palavra texto vem de tecido, que nos envolve de tal maneira que a gente, às vezes, não se dá conta, não se subtrai para o poder dizer. Né? Bom, e aí é muita história. Você quer falar mais alguma coisa? Eu falei que eu sou um desastre. É o tempo, né? Falar, lamentar um pouco o tempo, né? Que a gente já está aqui caminhando para o final do nosso papo. Então. Agora, deixa eu só falar mais uma. Fala tu. Toma cuidado com esse fala tu. Deixa eu só falar uma coisinha do poder dizer. Tem que rever aqui. Tem várias coisas bacanas aqui para eu rever, mas depois a gente vai conversar. Não, é rapidinho isso do que eu vou falar, só para fechar essa questão da narrativa, que daí eu vou entrar com o que se deu na tese do doutorado, do poder dizer. Então, lembra que eu falei lá das redes sociais? É um campo do poder dizer. Então, quando você cria um grupo, como foi o que a gente criou, de Bataatuba e seus lugares de memória, eu comecei a evocar as lembranças das pessoas a partir de imagens que eram significativas para um e para outra, sim, e é isso que um grupo aqui em Brotas faz. Você começa a evocar a memória dessas pessoas e elas só não vão ficar, vai olhar lá e não vai fazer nada? Não, vai curtir e vai dizer. Vai falar a respeito. E vai passar isso adiante. Eu tomei um choque quando eu vi uma foto minha sendo compartilhada na República Tcheca. Porque, bom, é uma história longa isso aí. E aí, um grupo que começou com 10 pessoas, hoje tem 2.000 pessoas. E foi para, assim, claro que não é só isso, mas como as pessoas começaram a mexer, a poder dizer tudo isso, foi até para um processo de tombamento da vila, que é uma vila operária. Depois eu te mando o link dessa.
nessa coisa. Eu não estou mais lá, porque eu falei, agora eu vou para Brotas, agora é outra história, mas aí você chamou para conversar e eu comecei a recapitular tudo isso, né? Então, quando eu trabalhei a questão da narrativa, antes disso, como eu falei, eu caí lá no Heidegger, então, finalizando, né? O Heidegger fala do ser e o tempo, ele vai dar a definição do ser. Ah, vou chegar no ser entre. Então, o Heidegger fala do ser aí, que é uma palavra alemã, que é Dasein, não tem tradução para o português, mas alguns já traduziram como ser aí, ou seja, a presentidade do ser. E o Heidegger fala que o ser existe por meio dos seus modos de ser. Então, tem esse modo, e aí ele vai falar que tem os modos impróprios, que é, por exemplo, a rede social, que é de todo mundo, e tem o modo próprio, né? Ela lá, falando que não foi possível o tombamento. Então, tem um modo próprio. Só que, assim, o Heidegger, ele fala de uma condição histórica, que nós estamos, de certa forma, presos a uma condição histórica. Então, por conta dessa condição, Léo, você não vai poder fazer tal coisa, né? Ou você não vai poder ir até ali, ou não vai acontecer isso, e aí você fica. Só que o Paul Ricoeur, que foi discípulo do Heidegger, ele vai falar, não, peraí, mas a narrativa, ela tem o poder de dizer. E quando você pode dizer, você rompe com essa barreira da condição histórica e passa para a consciência histórica. Isso, para mim, assim, quando eu li o Paul Ricoeur falando esse negócio, ele fala, o ser não é para a morte, porque o Heidegger fala que o ser é para a morte. O tempo todo você vive em dívida, então você acorda já devendo, que é o curar. Eu devo isso, devo aquilo, devo isso, devo aquilo. Você é um eterno devedor. E até você morrer. Então, você nasceu para morrer. E o Paul Ricoeur fala, não, ser para a vida, é um ser, né, para a vida. E aí eu fiquei com essas coisas todas na cabeça e falei, peraí, mas se eu estou usando uma rede social, ao mesmo tempo que eu estou fazendo trabalhos lá, em loco, então eu transito entre um mundo e outro. Eu estou entre, é o próprio do mediador. Estar entre. E o entre também tem a ver com intimidade, com o próprio. Então, ser entre, isso é muito legal, se a gente conseguisse perceber isso nos adolescentes e nas crianças que estão chegando, e nos adultos também, que usa todos esses dispositivos, mas que não vai deixar o livro de lado, porque o cheiro do livro tem uma outra configuração. Então, quando eu vim fazer o exame médico aqui de admissão, o médico virou e falou assim, mas tem biblioteca em Brotas? Quem usa biblioteca? Olha, mas aí não vai deixar de cinema de existir agora que tem vídeo, que a gente tem, Netflix, não sei o que, o cinema vai deixar de existir, a pintura vai deixar de existir porque apareceu a fotografia, enfim, não é nada disso. Os dispositivos, eles se completam e a gente precisa agenciar todos esses dispositivos. Mais ou menos isso. O que mais? Eu saí aqui, fui para um tempo passado, me lembrando, fazendo uma conexão aqui. Lá, eu trabalhei durante muito tempo na favela de Manguinhos, aqui no Rio, favela de Manguinhos. Eu trabalhei durante muito tempo pela Fundação Oswaldo Cruz e continuo trabalhando com o meu coletivo. Lá na favela? Isso, em Manguinhos. Em Manguinhos a gente tinha uma experiência fantástica com uma instituição maravilhosa chamada Biblioteca Parque de Manguinhos. Estupenda, uma coisa maravilhosa, o conceito de parque dentro da biblioteca, uma coisa um pouco como que você aponta com muita precisão que deveríamos ter muito mais. Não, deveríamos ter, né? Porque já que não temos. Um belo dia eu estava reclamando com uma pessoa conhecida, estava dizendo para ela, poxa, veja só que absurdo, fecharam a Biblioteca Parque.
Uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, uma coisa estupenda, cinema, teatro. Nossa, e fecharam? História, né? Se fecharam a biblioteca Parque, a pessoa diz, mas tá certo fechar a biblioteca, por quê? Hoje em dia ninguém quer mais biblioteca, né? Tudo é celular. Bom, eu pensei várias coisas que eu não pude falar, mas entre o que eu consegui falar, eu disse para ele, olha, na minha visão, eu acho interessante que a biblioteca continue funcionando pela seguinte razão. Às 8 horas, quando a biblioteca abre, se você batesse lá, ia estar lotado de crianças. Às 20 horas, se a biblioteca fechasse, você ia continuar vendo a biblioteca lotada de crianças. As crianças iam estar jogando, iam estar lendo, iam estar participando de roda de leitura, contação de história, cinema, teatro. Essas mesmas crianças estão na rua, fulano. Essas mesmas crianças estão na rua agora, porque elas perderam um equipamento cultural. Nossa, cara. Importantíssimo da favela, né? Foi o argumento que eu consegui usar, que se eu usasse outro de leitura, de informação, acho que não, eu ia me irritar mais ainda, né? Então eu fui por esse argumento. A criança está na rua, né? Ela, enfim, né? A criança está interessada, né? Talvez. Enfim. Nossa, e tinha público, e ainda assim fechou. É. Aqui o Rio, infelizmente, né? Os noticiários que a gente manda para os outros estados aí, dificilmente são bacanas, né? O Rio, infelizmente, está sempre dando mau exemplo de muita coisa. Era fantástico, o espaço da Biblioteca Parque de Manguinhos era tão fantástico para você ver que as crianças, muitas vezes eu via a criança chegar, quanto é para entrar? Quanto é para entrar? Não, isso aqui é a biblioteca pública de vocês aí. Exatamente. Eu achava aquilo tão bonito que eu falava, pô, isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é meu espaço. E aí é uma coisa que se perde, né? A noção do que é público, né? Do que é meu, do meu pertencimento. É muito triste isso, porque assim, eu vi que teve políticas em São Paulo usando, inclusive, estudos da USP para fechar, e foi fechada várias bibliotecas em São Paulo, porque não tinha público. Aí o argumento era diferente, não tinha público, né? Então, eu não tenho noção ainda, sabe, Léo, do público de Brotas, né? Né? Agora... O que eu vejo frequentar é bem pouco, mas assim, se pega muito, e nós temos de todas as idades frequentando a biblioteca, isso é bem legal. Então, pode até não ter muito, porque a cidade é pequena, aqui tem 26 mil habitantes. Mas a biblioteca também tem um lance muito interessante, que ela recebe umas doações maravilhosas, recebe doações boas, e tem excedente de livros. Então, a gente precisa criar, e isso é uma das coisas que eu estou aí buscando, é a questão de bibliotecas comunitárias, em bairros mais distantes, bairros de sítio, rural, que dá para trabalhar muito. Fazer esse diálogo, né? Sim, dá para fazer umas coisas bem legais. Fantástico, né? Sônia, estouramos já o nosso tempo. Desculpa, eu avisei. Passou muito rápido. Agradeço aí, né? Foi divertido. Foi. Eu tenho que rever. Quando você estava falando aqui, eu estou pensando várias coisas aqui, vários coisas que a gente já fazia, mas que eu ainda não tinha me dado conta. Bom, se quiser depois mais coisas, a gente pode continuar trocando ideias. Eu sei que você tem bastante, principalmente esse lance de cordel, eu não tenho noção, sabe, Léo? Eu não tenho conhecimento dessa área e quero ter. Eu quero assim, saber mais de algumas coisas que a gente não sabe tudo, né? Então, que bom. Mas a gente sabe, né? Olha, Borges, sinto muito. É isso aí. Obrigada pela oportunidade. Valeu aí. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem assistiu. Obrigado aí por acompanhar a nossa conversa. E até a próxima, né? Até a próxima. Estou conversando aí, Sônia. Um beijo. Falou. Aí. Beijo, tchau.